o PHP morreu. Você provavelmente já deve ter escutado essa frase em algum lugar, mas isso é só um sensacionalismo. Eu acho que o PHP tá mais vivo do que nunca. Eu sou o Jorge e nesse vídeo a gente vai falar sobre se PHP ainda vale a pena. Muita gente discrimina a linguagem e até trata como uma linguagem inferior, porque é uma linguagem que ela tem alguns recursos, algumas sintaxes que são datadas, e isso vem da origem da linguagem em si. PHP não nasceu como uma linguagem de programação propriamente dita. Nasceu como um pré-processador de HTML e se tornou uma linguagem. Essas características foi o que fez o PHP se tornar a tecnologia que é rodada em mais de 80% da web hoje. Se 80% da web roda PHP, porque muita gente fala que PHP está morto. Isso é basicamente haterismo com a linguagem de programação, né? Então, para discutir um pouco mais sobre isso, eu trouxe um tópico do Tab News, que é uma dúvida de um usuário. A dúvida é: PHP ainda vale a pena? Considere o seguinte cenário: você tem várias aplicações em produção utilizando PHP para exibir painéis, indicadores de produção e resultado. Qual a opinião de vocês sobre PHP? E se você decidisse mudar de linguagem, qual você consideraria migrar e por quê? Eu acho que o ouro dessa pergunta não está na pergunta e sim nas respostas, mas eu acho que, a princípio, se você tem sistemas e aplicações de produção, trocar linguagem, trocar as tecnologias, geralmente é o caminho mais árduo, né? Mais tortuoso. Talvez por PHP ser uma linguagem que é muito utilizada por quem não tem tanto conhecimento de programação assim, acaba que essas pessoas criam sistemas com muita gambiarra, com uma qualidade não tão boa de código, e por existir uma quantidade, um volume gigante desse sistema, as pessoas acabam associando essa qualidade ruim à linguagem. Mas isso não é verdade, como no primeiro comentário. Sistemas lentos. Todos os sistemas lentos que já me deparei nesses vários anos de profissão eram por conta da arquitetura da aplicação e não da linguagem. Não só da arquitetura, mas a forma que as pessoas implementam. Uma coisa que eu já vi é ter um loop e a cada iteração desse loop fazer uma chamada para o banco de dados. Isso é uma coisa que deixa sua aplicação extremamente lenta, mas não é nem culpa do banco de dados, nem culpa da linguagem, e sim do programador que escreveu essa porcaria, né? Só de organizar a arquitetura com cache, mensageria, alguns serviços de suporte, eliminar processos desnecessários, otimizar fluxos de execução, reduzir o tamanho dos payloads, tanto na ida quanto na volta. Tudo isso tem um impacto gigantesco na performance da aplicação. Exatamente. E para você trabalhar a performance em uma aplicação, é sempre bom você começar do ponto mais óbvio. Então, se a aplicação está lenta, começa com cache. Depois você vai escalando essa otimização até os pontos mais difíceis e menos óbvios, né? Algumas vezes é necessário atuar na camada de dados, otimizando o banco de dados, ORMs, verificar se ele não está carregando coisas demais quando não são necessárias ao negócio. Isso aqui também é uma coisa que eu já vi, que toda vez que a pessoa vai fazer uma query para uma tabela específica, ela traz todos os dados da tabela. E isso não preciso nem falar que é um erro crasso, né? Um problema de inexperiência mesmo, porque você está trazendo dados desnecessários para sua aplicação, que acaba consumindo recursos ali que poderia estar sendo usado no processamento de outra coisa. Já vi casos em que um processo, o cliente precisava apenas do código de descrição do produto, mas como os programadores utilizavam apenas um repositório com o ORM, sem pensar nos processos como um todo, o que era retornado era o cadastro inteiro do produto, categoria, preços, URL. Usaram um repositório de CRUD que tratava o cadastro inteiro do produto para todas as operações que envolvia produto. Esse é um dos maiores problemas de quem quer implementar repositórios, mas se esquece dos contextos delimitados. Isso aqui é verdade e é uma coisa muito comum até de se ver. Enfim, tem muita coisa que dá para alterar para ter uma boa performance na aplicação sem alterar a linguagem de programação. Fazer essa troca é caro e demorado demais. Sabe aquela grana que poderia ser seu aumento de salário? Essa grana vai ser usada para bancar a migração da linguagem de programação ou para contratar outra pessoa para ajudar, mas certamente não vai para o seu bolso. É claro que as versões tanto da linguagem quanto as dependências devem ser atualizadas. Isso pode ter um impacto de performance no final. Veja que não falei especificamente de PHP, o que descrevi serve para qualquer linguagem. E voltando aqui no PHP, o ganho de performance que o PHP teve do 5.6, que era o mais utilizado, para o 8 agora é absurdo. O PHP 8 é praticamente uma linguagem nova, tem muitos recursos modernos, a linguagem foi toda modernizada em vários aspectos ali, e hoje é uma linguagem muito mais legal de ser utilizada, né?
muito mais confortável de programar. Aqui sobre a pergunta dele, sobre o PHP vale a pena, eu acho que qualquer linguagem vale a pena, dado o seu contexto. Então, o PHP com certeza ainda vale a pena, principalmente porque grande parte das coisas hoje rodam PHP. Então, ter um conhecimento de uma linguagem que é tão abrangente assim é praticamente obrigatório. Isso, claro, se você quiser ser um programador que seja profissional e tenha vários pontos de vista, né, várias ferramentas aí no seu cinto de utilidades. Depende do seu objetivo, assim como qualquer outra, para aplicações web vai atender muito bem. Se você for trabalhar com análise de dados, Python tem ferramentas mais especializadas. Se for para embarcados, vai de C, C++, Rust, Lua. PHP particularmente acho que é uma boa linguagem para ter na sua caixa de ferramentas, principalmente porque ela é uma linguagem muito abrangente. Tem muita empresa que roda PHP, então não faz sentido você ignorar uma linguagem com um mercado tão grande. Aqui outro comentário. Ano passado tínhamos o mesmo problema, uma aplicação feita em Code e Ginity em 2009. Somos 3 na equipe, fora esse sistema temos as demandas do dia a dia. E tivemos para pensar em 3 tecnologias: Node, Python, Django, C#, .NET. A verdade é que você precisa olhar para a sua equipe e ver o que cada pessoa vai fazer. Na empresa tivemos que deixar um para infra e DevOps, o outro cara pegou a parte web, na época era o Júnior, e eu tive que assumir as reuniões e focar no banco de dados, tanto para modelar o sistema quanto para instruir o Dev Web. Nesse caso a conclusão foi PHP/Laravel. Conseguimos deixar o CodeGuinity e o Laravel no mesmo servidor, curva de aprendizado acelerada, e podemos reutilizar a linguagem alternando entre as aplicações. Possibilidade de utilizar Livewire, isso realmente vai salvar muito seu tempo nas entregas. O que ele aprendia no CodeGuinity poderia aplicar no Laravel. Profissional Laravel não é barato depois de formado. Tem uma estrutura robusta para os projetos, ecossistema rico, pacotes para tudo que pensar. E o Laravel é muito bom, é um framework que atende muito bem o back-end, ele funciona muito melhor que muita coisa que eu já vi aí no Node, e ele é bem consistente, né? Apesar do ecossistema do PHP ter uma má fama, o Laravel, por exemplo, é uma das ferramentas mais proeminentes aí de back-end aí dos últimos anos e é do ecossistema do PHP. Então, eu acho que essa opção aqui de só modernizar o framework foi muito mais inteligente do que você escrever numa nova linguagem, né? Considero que fomos felizes na nossa escolha. O Laravel define tanta coisa e tira muitas escolhas dos seus ombros. Agora, se for um projeto solo, escolha o que quiser. Conselho: pense nas habilidades do seu time e pegue a tecnologia que irá valorizar eles e você. Essa escolha de tecnologia não é algo individual. Pense nas responsabilidades fora da tecnologia, entender as regras de negócio e colocar no sistema, reuniões com usuários de diretoria e saber colocar prazo. E se um dos caras da equipe sair? Realmente, esses são os pontos mais importantes do que a tecnologia que você vai utilizar em si para a maioria dos sistemas. A verdade é que para a maioria dos sistemas, qualquer tecnologia vai servir, porque basicamente vão ser acesso e escrita a banco de dados. Não é todo sistema que vai ter um volume enorme de dados trafegados ou de processamento, que vai exigir um processamento super otimizado, uma aplicação super otimizada, uma linguagem que seja mais próxima do bare metal, como o C, Rust. A maioria dos projetos não vai precisar disso. Então, o ideal é você tomar sua decisão com base no seu contexto. Como tudo na programação depende, né? Depende do seu contexto, depende da sua equipe, depende do conhecimento prévio para saber qual é a melhor linguagem para utilizar. O PHP tá mais vivo do que nunca. Eu continuo considerando que é uma das melhores linguagens aí para você aprender, porque a curva de aprendizado é baixa, tem muitas ferramentas maduras, porque é uma linguagem que já é utilizada há bastante tempo na web, além de que o mercado é muito grande, né? O mercado de PHP é absurdo de grande. Então, eu vejo muita gente reclamando que não falta vaga na área, mas a maioria dessas pessoas começou aprendendo React com Node, e se você colocar em perspectiva o tamanho do mercado do PHP ou do Java em comparação do Node, esses mercados ganham ainda porque estão rodando em mais aplicações. Dito isso, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você deixe um joinha aí embaixo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, entra no nosso grupo do WhatsApp, porque lá a gente tem várias discussões legais sobre tecnologia e a gente fala de coisas do dia a dia também, do mundo tech, como coisas de open source, software livre, Linux, além de linguagem de programação e aplicações em geral, né? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aí embaixo e vou deixar mais um vídeo desse lado aqui para você assistir quando esse terminar.